professor, querendo manter o silêncio na sua turma, resolveu dar um desafio um tanto quanto difícil. Ele resolveu pedir para sua turma somar os números de 1 até 100, achando que isso levaria muito tempo e que deixaria seus alunos muito ocupados. Mas, para sua surpresa, um aluno chamado Gauss, de aproximadamente 10 anos, trouxe a resposta quase que imediatamente. E, para a surpresa ainda maior de seu professor, a resposta estava certa. Nossa! Que resposta será que ele encontrou? Não sei. O professor de Gauss esperava que seus alunos fossem somando de 1 por 1. Só que Gauss pensou diferente. Vamos ver o que ele fez. 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 97 mais 98 mais 99 mais 100. Essa era a conta que ele tinha que resolver. O que ele percebeu? Que se ele fizesse 1 mais 100, ele encontrava um resultado 101. Se ele fizesse 2 mais 99, ele também encontrava este mesmo resultado. 3 mais 98 também dava 101, assim como 4 mais 97, 5 mais 96 e assim por diante. Então o que ele percebeu foi que se ele somasse o primeiro termo com o último, o segundo com o antepenúltimo e assim por diante, a soma sempre era a mesma. Bastava descobrir quantas parcelas dessa ele tinha na conta. Nesse caso, ele somava de 2 em 2 os 100 números, ou seja, ele tinha 50 parcelas de 101. E 50 parcelas de 101 dá o resultado de 5.050. Esse raciocínio deu origem à fórmula que nós usamos hoje para calcular a soma dos termos de uma PA. Gauss é conhecido até hoje como o príncipe da matemática por sua genialidade. A fórmula da soma dos termos de uma PA é a seguinte: Sn, que significa soma dos termos, igual a 1 mais n, o primeiro mais o último, vezes a quantidade de termos dividido por 2. Por que dividido por 2? Se você pensar como Gauss, verá que ele somou o primeiro e o último termo, somou de 2 em 2. Por isso, a gente faz a divisão por 2. Vamos resolver o primeiro exemplo. É claro! Calcular a soma dos 10 primeiros termos da PA 4, 7, 10. Nesta PA, nós temos o primeiro, o segundo, o terceiro termo, mas não temos o último. Falta-nos o AN. Como descobrir? Basta calcular usando a fórmula do termo geral. Descobrimos então que o último termo é 31. Agora que nós temos o A10, vamos colocar na fórmula da soma. S10, porque eu estou somando 10 termos, igual a 1, que é o 4, mais 31, que é o último termo, vezes 10, porque são 10 termos, dividido por 2. Basta fazer agora 4 mais 31, que é 35, e eu posso fazer essa divisão de 10 por 2, que é 5, e então multiplicar. 35 vezes 5, 175. Então descobrimos que a soma dos 10 primeiros termos dessa PA é 175. No nosso próximo exemplo, devemos encontrar a soma dos múltiplos de 3 compreendidos entre 50 e 200. A primeira coisa que a gente deve fazer é descobrir quem é o primeiro termo dessa sequência, porque não basta ter só o 50 e o 200. Será que 50 e 200 são números que são múltiplos de 3? Não. Ser múltiplo significa
estar na tabuada, ser um resultado da tabuada do 3. O 50 é um resultado da tabuada do 3? Não! Como descobrir isso? Não sei. Um número é múltiplo de 3 quando a soma de seus algarismos está na tabuada do 3. Ou seja, 5 mais 0 dá 5. 5 não está na tabuada do 3. Logo, 50 também não estará. Tá bom. Mas eu posso descobrir isso de uma outra maneira. Basta verificar se a divisão de 50 por 3 é exata. Nesse caso, sabemos que não é. Então, devemos encontrar um número mais próximo de 50 que seja da tabuada do 3. Se a gente fizer 50 dividido por 3, encontraremos o resultado. 1, que dá 3, sobra 2, baixo 0, dá 6, que é 18 e sobram 2. 3 vezes 16 é 48. Então, 48 é um número próximo de 50 que está na tabuada do 3. Porém, o 48 ele é menor do que 50 e a gente quer entre 50 e 200. Então, precisamos encontrar qual é o próximo número depois de 48. Basta somar 3. 48 mais 3 é 51. Então, o primeiro termo é 51. Você também pode verificar fazendo 5 mais 1, que é 6. E 6 está na tabuada do 3. Da mesma forma, agora a gente vai fazer com o 200. 200 será um resultado da tabuada do 3? Não. Muito bem, como a divisão por 3 não é exata, a gente precisa encontrar um número que dividido por 3 seja exato. Se a gente diminuir de 200 o número 2, a gente encontrará um resultado que é múltiplo de 3. Nesse caso, 198. Logo, o último número desta sequência é 198. Encontrados o primeiro e o último termo, agora a gente precisa saber qual é a razão. Ora, se estão múltiplos de 3, então a razão sempre vai de 3 em 3. A última informação é quantos termos tem essa sequência de múltiplos de 3, do 51 até o 198. Vamos fazer usando a fórmula do termo geral. Descobrimos que esta sequência tem 50 termos. Agora vamos calcular a soma. Encontramos como resultado 6.225. No próximo exemplo, veremos um problema envolvendo progressão aritmética e soma de PA. Um doente toma 2 pílulas de certo remédio no primeiro dia, 4 no segundo dia, 6 no terceiro dia e assim sucessivamente até terminar o conteúdo do vidro. Em quantos dias terá tomado todo o conteúdo, que é de 72 pílulas? Então, nesse problema nós temos uma sequência, 2, 4, 6, 8 e assim por diante. No primeiro dia, que seria o nosso A1, ele toma 2 pílulas, então A1 igual a 2. No segundo dia, ele toma 4, no terceiro dia, 6. Então, a cada dia, ele toma 2 pílulas a mais. Isso quer dizer que a razão é 2. A quantidade de dias é o que o problema está perguntando. Quantos dias ele levará para tomar
o conteúdo do frasco todo, ou seja, naquele frasco tem 72 pílulas, a soma de todas as pílulas é 72. No último dia, nós não sabemos quantas pílulas ele terá tomado, então também é uma incógnita o N e o AN. O primeiro passo para resolver esse problema é colocando as informações que nós temos na fórmula do termo geral. Então, nós temos o seguinte: AN igual a 1 mais N menos 1 vezes 2. AN igual a 2 mais 2N menos 2. Esses dois números se cancelam e a gente tem que o AN vale 2N. Vamos usar este número por enquanto para descobrir a informação que nos falta. Neste momento, vamos usar o AN como 2N e substituir as informações que nós temos na fórmula da soma. Então, nós sabemos que a soma é 72 igual o A1, que é 2, mais o AN, que é 2N, vezes o N dividido por 2. Vamos multiplicar o parêntese pelo N. E agora a gente multiplica cruzado para eliminar a fração. Neste caso, temos uma equação do segundo grau, pois o maior expoente é 2. Isso significa que nós vamos ter que usar a famosa fórmula de Bhaskara. Antes disso, devemos lembrar que a equação deve estar igual a zero. Então, vamos organizar esta equação. Encontramos dois valores para o N, porque é uma equação de segundo grau. Agora a pergunta que não quer calar: qual deles é o resultado? Os dois valem? Não. Neste caso, nós temos um valor de N positivo e um valor de N negativo. N é a quantidade de termos, então não é possível ter uma quantidade de termos negativo. Não existe quantidade de coisas negativo. Então, nós vamos considerar apenas a resposta positiva. Quer dizer, então, que nós temos 8 termos. Neste problema, significa que levariam 8 dias para que a pessoa tomasse todo o conteúdo do frasco. Um menino chamado Gauss, Carl Friedrich Gauss, que deixaria os seus alunos muito. Mas, para sua surpresa, um aluno seu, chamado Gauss, então o que ele percebeu foi que se ele sempre somasse um termo com o nesta PA, nós temos algumas informações. O que nos falta para resolver a soma?
Então, descobrimos que a soma dos 10 primeiros termos dessa soma. Então, não sei.